está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Somente até aqui. Irmãos, eu vou te pedir que repita comigo o tema do culto de hoje. O tema dos nossos cultos nas sextas-feiras tem sido a verdade que liberta. Então eu quero que você repita comigo. Diz assim: a verdade que liberta. A verdade que liberta. E só desse lado de cá, deixa eu ver. Tem mais gente aqui, mas deixa eu ver. Do lado de cá, repete comigo o nome do povo: a verdade que liberta. A verdade que liberta. Do lado de cá, a verdade que liberta. A verdade que liberta. Olha, do lado de cá tem mais gente. Eu tô achando que o lado de cá está falando mais calmo. Então nós vamos fazer assim: o lado de cá vai falar a verdade que liberta. Quando o lado de cá terminar, o outro lado de cá já em seguida a verdade que liberta. Vamos lá? 1, 2, 3. A verdade que liberta. A verdade que liberta. Vamos de novo? Eu não estou acreditando nisso. O lado de cá está falando mais forte, com mais autoridade que o lado de cá. E o lado de cá tem mais. Vamos lá? O lado de cá só mais uma vez. A verdade que liberta. A verdade que liberta. A verdade que liberta. E agora sim. Agora todo mundo junto. Vamos falar todos juntos, a igreja inteira? Vamos lá? 1, 2, 3. A verdade que liberta. Sabe quem que é essa verdade que liberta? Jesus. Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Amém. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Sinto a presença. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que você também está sentindo, né? Amém. Se você está Aleluia. sentindo, eu já venho anunciar para você que já tem libertação aí na sua vida. Aleluia. Já tem libertação na tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Aí alguém pode pensar assim: mas do que eu preciso? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Aí só de falar assim, nós já estamos errando. Porque nós somos errantes. Alguém diz assim: eu não peco. Toda a humanidade peca. Não adianta esse. Pode ser o mais crente que está dentro da igreja. Ele peca. E se ele levantar a voz e dizer que não peca, ele já adquiriu mais um pecado para ele. Está mentindo. Né? Todos pecam. A diferença é que você peca, mas você tem um coração arrependido. No momento que você peca, o Espírito de Deus já te acusa aí, ó, você errou, você pecou. E na mesma da hora você dobra o joelho, ou você levanta a tua voz em oração, pede a Deus perdão, e Deus te perdoa. E você continua, aleluia, a caminhada na presença de Deus. Mas irmãos, o nosso tema está em João capítulo 8 e versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem ideia de profeta aí? Tem? Glória a Deus. Então levanta o dedo
e o atalaia anunciar, e a pessoa se arrepender do pecado e consertar, e a espada vier e essa pessoa morrer, então o pecado dessa pessoa não será cobrado nem dele nem dela, porque ela arrependeu, mas a espada veio, ela morreu, mas foi salva. E se ele não tocar a trombeta e não anunciar e a espada chegar e a pessoa morrer no erro, então a pessoa vai ser sentenciada, mas o atalaia também vai ser cobrado. Você já desistiu de ser profeta? Oh meu Deus do céu! Tem que ficar com o dedinho levantado. O profeta é insistente. O profeta não desiste fácil não. Jeremias foi jogado no calabouço, sofreu, apanhou e escreveu um livro inteiro só de choro, lamentação. Mas não desistiu. Ezequiel também sofreu muito. Carregou baldes de capim e barro para poder enriquecer o rei. Mas também não desistiu. Você também não pode desistir não. O profeta tem que aguentar firme. Agora você vai apontar o dedo do profeta no nariz de quem está do seu lado e vai dizer para ele o seguinte: se você conhecer a verdade, então você vai ser liberto. Mais forte um pouquinho, diz para ele o seguinte: se você conhecer a verdade vai te libertar. Diz para ela, que Jesus Cristo é a verdade que liberta. Aleluia! Vamos na palavra então? Aleluia! Vamos na palavra então? Irmão, isso é uma forma de pregar para você com entretenimento. É uma forma de trazer você para o culto. É uma forma de anunciar Jesus para você. É uma forma, aleluia, alegre de dizer para você que Jesus Cristo é a verdade que liberta e que somente Ele pode libertar. E se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor vai dizer para nós, aleluia, que Jesus e os seus discípulos, eles estão navegando e eles estão indo em direção, aleluia, à cidade, ou os termos, aleluia, de Gadara, ou a cidade dos Gadarenos. E a palavra do Senhor, ela segue dizendo que eles estão dentro do barco e estão no mar, e estão navegando pelo mar da Galileia, e a terra dos Gadarenos encontra-se de frente do mar da Galileia. Quando Jesus e os discípulos, aleluia, eles chegam ali à beira da praia, aleluia, da terra dos Gadarenos, eles vão ancorar o barquinho, eles vão parar o barco, e eles vão descer do barco, mas nas regiões de Gadara. E quando eles colocam o pé na terra seca, aleluia, a palavra do Senhor, ela diz para nós que eles vão ter uma surpresa que muitas das vezes eu e você, nós não queremos ter, mas veio ao encontro, aleluia, de Jesus e os discípulos, um homem que saíra da cidade dos Gadarenos, e esse homem, ele era um homem que vivia possesso, era um homem que vivia cheio de demônios, e aqueles demônios pegavam e impelia, levava aquele homem para muitos lugares, para dentro do sepulcro. Aquele homem era impelido para o deserto, aquele homem era impelido pelos demônios, aleluia, para as prisões, porque quando aquele homem, ele se via possesso, os demônios se manifestavam na vida daquele homem, ele fazia atrocidades, ele enfrentava tudo e todos, ele batia, ele destruía, ele quebrava patrimônios, ele destruía tudo que estava à sua frente, tudo que se aproximava dele, todos que vinham até ele, tentando contê-lo, ele dava nele, se destruía, batia e deixava as pessoas ali machucadas. Mas quando Jesus chega, a história muda. Diz para o teu vizinho aí, quando Jesus entra na tua vida, quando ele entra na tua causa, a história ela muda, porque só o Senhor pode mudar a história de alguém. Aquele homem, aleluia, há muito tempo, a palavra do Senhor nos revela que há muito tempo aquele homem vivia uma vida, me perdoa pela palavra, mas esta palavra não é uma palavra grande, nem uma palavra, um palavrão, a palavra desgraçado. Ele vivia uma vida desgraçada,
paizinho. Ele não conhecia mais os seus parentes. Ele não conhecia mais, já tinha muito tempo, que ele não habitava mais com seus pais ou com a sua família, porque ele era um homem possesso de demônios. Aquele homem, quando os demônios manifestavam nele, aleluia, ele ficava louco, assim dizendo. Ele ficava muito doido. Ele ficava desorientado, ele perdia a razão. Os demônios é que usavam ele, os demônios prendiam a mente dele, e ele era impelido pelos demônios a fazer aquilo que os demônios queriam que ele fizesse. Assim é a vida de um homem que está possesso de demônios. Ele não age por conta própria, ele faz aquilo que o espírito maligno manda que ele faça. Sabe por quê? Porque onde os demônios prendem o ser humano é aqui na mente, é no subconsciente. Quando o demônio possui um ser humano, aleluia, ele prende primeiro o subconsciente. Porque é aqui na mente, é que você pensa, é que você maquina, é que você toma decisões para que você possa fazer decisões assertivas ou também erradas. É na mente que você planeja tudo. E é aqui na mente que os demônios prendem o ser humano para poder dominá-lo, para que ele possa fazer aquilo que o espírito maligno quer que ele faça. E muitas das vezes o espírito maligno prende a mente da pessoa, levando a pessoa a cometer aquilo que ele não queria cometer. Mas é esse o papel, é esse o papel de Satanás, é destruir a vida do ser humano. É acabar com a alegria, é acabar com a moral, é destruir a índole do ser humano. Tudo isso por quê? Porque Deus criou o homem para poder ser morada dele. Porque Deus criou você para poder testemunhar das grandezas de Deus. Aí Satanás não quer que isso aconteça. Por quê? Porque Satanás, ele era e vivia onde você viveu e para onde você vai. Só que agora ele foi expulso de lá, do céu, e ele não pode mais voltar para lá. Mas você vai para lá. Glória a Deus. Você é profeta de Deus? Você considera um profeta uma profetisa de Deus? Então levanta o dedo assim e diz para ele assim: ó, você veio de Deus, mas você vai voltar para Deus. Pode profetizar. E eu já profetizo aqui que você é cidadão do céu, e que o inimigo não vai ter a capacidade, o poder de tirar você da presença de Deus. Ah, mas eu não estou isso, aquilo e aquilo outro. Você está, mas você não é isso que você está sendo. Você pode estar apenas vivendo um momento, uma situação desesperadora que ninguém acredita em você, mas o que Deus escreveu para você não é essa história. O que Deus escreveu para você é uma história de sucesso, é uma história de bênção. Aleluia! Onde Deus planejou que você ia chegar, é onde você vai chegar. Porque não há demônio na terra e nem nas potestades dos ares que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Que vai impedir que Deus liberte, que Deus faça aquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que agora, quando Jesus coloca o pé em terra seca, desce do barco e ele entra nas regiões de Gadara, esse homem que há muito tempo estava possesso, estava vivendo preso com correntes, ele estava acorrentado, ele estava preso com grilhões. A história desse homem não era uma história boa, era um homem que vivia preso, mas quando os demônios pegavam ele arrebentava as correntes, ele quebrava os grilhões, ele arrebentava tudo, e ele saía para o sepulcro, porque não podia ir para a sua casa, e dentro do sepulcro, sabe o que esse homem alimentava? De carne podre, de defunto.
batalha, de angústia. Aquele homem, ele sofria muito, porque os demônios o impeliam a fazer coisas, a cometer coisas que ele não queria. A família daquele homem sofria também, ainda mais do que aquele homem. Sabe por quê? Porque quando você tem um filho e o seu filho está doente, você que é mãe, você que é pai, você sofre muito mais do que ele, porque você não aguenta vê-lo naquela situação. Você tenta de um lado, corre para o outro, tentando arrumar um remédio, tentando arrumar um hospital para poder colocar o teu filho, porque você não quer ver ele sofrendo. Agora imagina aquele homem sendo amarrado com corrente, sendo preso, sendo impelido para o cemitério, para o deserto, sem saber o que vai acontecer. Imagine a família daquele homem, o que ela não estava vivendo e passando, porque o seu parente estava naquela situação. Mas Jesus chega. Aleluia. Mas Jesus chega, Jesus ele entra na cidade dos Gadarenos. E ele é surpreendido por esse homem. Esse homem vem correndo, possesso. Se fosse qualquer um de nós, poderíamos bater em retirada também, correr com medo. Mas Jesus, o próprio demônio na boca daquele homem disse que ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus chega. O endemoniado ele vem correndo e quando ele chega mais perto de Jesus, ele prostra. Quem sabe ele não queria atacar Jesus e os discípulos, porque a Bíblia diz que aquele homem ele era terrível quando ele estava possuído pelos demônios. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele prostra de joelho. E quando ele abre a boca, a palavra que ele diz é essa: Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo, porque vens me incomodar antes da hora. Sabe o que ele estava dizendo? Quando Jesus chega, ele sabia que eles iam ser destruídos. Aí ele diz o seguinte: não é a hora ainda. Ele já sabe que ele está sentenciado ao lago de fogo e à segunda morte. Ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Há alguém que diz assim: fulano morreu sem Deus, foi para o inferno, está sofrendo, mas não sabe o que é sofrimento. Inferno é um lugar de sofrimento, sim, mas é uma prisão invisível, onde o homem sem Deus vai quando ele morre aqui. Só que o lugar pior que existe é a segunda morte, porque até o diabo lá vai ser atormentado. Alguém pensa assim: o diabo vai atormentar. Alguém me falou esses dias, me parece que ontem: se eu fizer tudo que o diabo manda e que ele quer e que agrada o diabo aqui, será que eu vou sofrer menos no inferno? Eu falei: você não sabe o que você está falando. Você vai sofrer o dobro no inferno e vai ficar uma eternidade separada de Deus. E lá na segunda morte, até o diabo, que hoje destrói vidas de pessoas, vai ser atormentado pela eternidade inteira. Então esse endemoniado gritou: Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo, por que viestes me incomodar antes do tempo, antes da hora? Isso é porque ele sabe que no juízo final, quando todos se apresentarem diante de Deus,